não sei se tem coisa pior no mundo, neste nosso planetinha. Porque o medo... Porque o medo, ele fecha as portas. O medo é o maior vício do universo. O medo é só o medo, ele não faz nada e ele nos paralisa. Ele nos impede. E não nos deixa ir. Ele não nos deixa ser simplesmente o que a gente é. Como assim? Então assim, eu vou chegar aqui, você e eu mesma. Mas aí vocês podem não gostar. Eu tenho medo. Eu vou numa entrevista de emprego. E aí, às vezes, eu armo um jeito de chegar nessa entrevista. Não é? Porque eu tenho medo de que aquilo que eu sou não seja o suficiente. Eu vou conhecer um parceiro. Vou fazer coisas para ser atraente. Por quê? Porque eu não acredito que só ser o que eu sou é o suficiente. Eu estou falando de medos todos, que já modificam totalmente a gente. E modifica fisicamente. Quem está com medo não está assim. À vontade, impossível. O medo já torce. Quando não chega a tremer, suar, danoso. Não tem controle. Aparece. Oi, tudo bem? O medo, ele é um escândalo, né? Ele revela, é sudorese, é taquicardia, a gente fica num estado. Aí eu pergunto, por que você está com medo? Aí se você for varando assim, medo de quê? Medo de quê? Medo de quê? Então vamos aproveitar, está acabando aí o ano de 2010. Qual foi o medo que mais te acompanhou esse ano? Do que você teve mais medo? Agora, contando o assunto, o medo meu mais é de ficar só. Ficar só no apartamento. Né? Eu acho que como o senhor, qual o seu nome? Evilado, Vital. Muita gente tem medo de ficar só. Tem, né? Eu não sei. 12 anos só e dentro no apartamento. Não, mas eu estou dizendo que muitas pessoas têm medo de ficar só. Mesmo que esse não seja o seu medo. Qual o seu medo? Maria, Qual é o seu medo? meu medo é assim, meu esposo tem 12 anos falecido, eu moro só em Deus, né? O dia está tudo bem, mas a noite passou de 6 horas em diante, mas não abre a porta para ninguém. Pode morrer lá na porta, mas eu não abro. Medo de quê? Não sei. E também eu não dormia com a luz apagada, era a luz acesa direto, fiquei com uns 8 anos. Agora me tiraram esse medo, né? Tiraram esse medo e falei, não podia, não me guardo tudo. A gente tem, como é mesmo o seu nome? Desculpa. Maria Anitta. Senhora Marianita, a gente tem um medo específico, o medo da noite, o medo de ser assaltado, o medo de ser machucado, a gente tem o medo de ficar só, a gente tem medos que acompanham a gente uma vida inteira. Vocês têm uma ideia da loucura humana? Eu tinha medo, sem perceber, eu tinha medo de ficar cega. Caminhava comigo isso. Tem gente que tem medo de morrer afogado. Vive na cidade, não está na água, mas o medo está ali. Sabe uma coisa assim? Um afogado, posso falar? Aquilo toca a pessoa de uma forma diferente. Eu cheguei ao ponto de andar com uma pequenina lanterna dentro da bolsa, porque eu morava num apartamento, e o elevador, caso acabasse a força, me deixaria no breu, na escuridão. E aquilo poderia me dar uma sensação de abrir os olhos e não enxergar. Vocês estão percebendo? Psicóloga louca, né? Mas é muito interessante, porque você vai se adaptando ao medo. Eu aprendi muito com aquilo. Hoje eu não tenho esse medo daquela forma fóbica
que eu nem percebia, mas que eu fui entortando minha vida e colocando uma coisa normal. Toda mulher tem uma lanterna dentro da bolsa. Aonde isso? Entende? Só na minha cabeça. E aquilo eu fui me adaptando ao medo. Nós fazemos isso sem perceber. Então, os medos que a gente tem fazem com que a gente vá se entortando para não chegar àquilo que a gente mais tem. Então, se eu tenho medo de ficar sozinha e eu tenho um marido que não me agrada, eu não vou nem considerar que ele não me agrada. Eu vou me submeter a tudo, antes com ele do que sem ele. Eu vou fazendo coisas que podem me machucar e às vezes eu nem sei e não olho de frente qual é o medo real que está dirigindo a minha vida. Esse é o problema. Quando o medo direciona a sua vida. Então, quando eu pergunto o que você viveu de maior medo ao longo desse